Essa saiu também, né? União Baiana de Escritores, o BESC. Voltando, vamos esperar as pessoas voltarem também. A Najara já voltou. Vamos ver. Vamos esperar a Evanilson chegar aí pra gente. Chegou. Eu vou chamar logo a Evanilson. Aqui. Valdec também voltou. Valdec, desculpe que eu cortei aí no Instagram. Viu? Que esse papo com esse povo rende muito. Então, Evanilson, boa tarde. Boa tarde, Maureen, salve. Salve, tudo bem? Antes só de começar contigo, eu vou dizer que nós temos, quem divulgou essa live foi a União Baiana de Escritores. Então nós estamos muito bem na fita, né? Muito obrigada, Evanilson. Gratidão imensa por tu estar aqui comigo. Não imagina o prazer que eu tenho em receber você na minha live, viu? Eu que agradeço o convite aí, tanto seu quanto de Valdec. Valdec é um grande parceiro, um grande amigo. Tamo junto. Legal. E aí eu quero que tu comece falando que eu conheço um pouco do Sarau da Onça e acho que fiquei conhecendo mais também no contato com o Valdec, né? Mas tem Certo. alunos nossos aqui que entram. Entrou agora um advogado aqui de Valença, salve, Alcides Bulhões. Tem o pessoal que participa da live e que não conhece. Então eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua história no Sarau da Onça, já que tu é um dos idealizadores, né? E apresentar um pouco o Sarau pra gente. Pronto, tá ok. Antes de mais nada, um salve a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Evanilson Alves, sempre nome e sobrenome, porque eu aprendi com Vilma Reis. Aqui o meu salve para Vilma Reis, essa mulher potente, essa negona potente. Vilma Reis maravilhosa. Exatamente. Aprendi com ela, preto que é preto tem que colocar nome e sobrenome, para que o racista não coloque o que quiser, né? Então, como eu não sou qualquer coisa e vocês também não são, então Com sempre certeza. nome e sobrenome. Então, eu sou poeta, sou escritor, passei um tempo cantando rap também, fiz muito rap no grupo de rap Gueto A. Sou uma das pessoas que pensou o Sarau da Onça, junto com Sandro Sussuarana, junto com Mayara Guedes, com Mael Vieira. É importante a gente citar quem estava com a gente desde o começo. Enfim, eu desenvolvo um trabalho à frente da oficina criativa de poesia na Fundação da Criança e do Adolescente. Eu trabalho com adolescentes privados de liberdade, né, que tem entre 13 e 21 anos incompleto. Trabalhei durante 4 anos e 3 meses com as meninas, onde eu tive o prazer de lançar um livro intitulado Força Feminina, a Poesia que Liberta, em parceria com o Valdec e com a Galinha Pulando e com outras pessoas que sonharam esse projeto junto conosco. Atualmente eu trabalho com os meninos, continuo na Fundação da Criança e do Adolescente, mas agora eu trabalho com o público masculino, trabalho em 2 unidades, que é a Casa Irmã Massari e a Casa Cia em Simões Filho. Aqui o meu salve para a coordenação e para todos os meus colegas de trabalho que estão fazendo esse trabalho de heroísmo. O Sarau da Onça, ele surge em 2011 e a gente cria esse Sarau da Onça primeiro para contestar o estereótipo e a criminalização que a mídia fazia em relação ao nosso bairro, de dizer que Sussuarana ele era o primeiro em homicídio e tráfico de drogas em Salvador, enquanto nós, moradores, né, e pessoas atuantes, mobilizadores culturais do nosso bairro, a gente não percebia essa criminalidade exaltada pela mídia, como ela colocava. Né? Então a gente queria fazer um movimento que que pudesse contrapor essa ideia que a mídia fazia questão de colocar. Então, a partir do referencial, que foi o Sarau Ben Black, né, do professor Nelson Maca, que acontecia no Centro Histórico, que agora, né, tem uma perspectiva itinerante, e a partir do Sarau da Cooperifa de Sérgio Vaz, que inclusive a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do nosso primeiro livro lá na Cooperifa, que foi muito bacana. Abriu esse espaço para a gente, ficou muito feliz, foi um momento muito, muito único, muito rico, né, para todos nós. Então a gente criou o Sarau da Onça nessa perspectiva, em relação no referencial do Sarau Ben Black e no referencial do Sarau da Cooperifa, e entendendo que naquele momento a gente estava criando o primeiro sarau de periferia, né, da cidade de Salvador. E aí a felicidade
a partir dessa proposta, né, outros mobilizadores, outros poetas, outros escritores, né, outros amantes da arte. Isso foi em 2012, né, Vanilson? Foi em 2012 que vocês criaram. 2011. Oi? 2011. Isso. Uhum. Então, né, a felicidade de saber que se espalhou, né, essa cultura alternativa, essa cultura potente que a gente tem feito por outros bairros da cidade, né? Como o Valdec fez a pesquisa, hoje já são mais de 40 saraus, se eu não me engano, já tem um número muito maior, se eu não me engano, de saraus. E isso é muito bacana, né? Saber que a gente pôde dar esse pontapé inicial, mas que outras pessoas apostaram e potencializaram esse sonho, né? Isso que é o bacana. O Sarau da Onça, ele tem porta aberta. Desculpa, continua, perdão. Não, pode falar depois. Ok. O Sarau da Onça, ele tem porta aberta sempre, né? O microfone dele é sempre aberto do sarau. Então, lembrando que não é um sarau. Hoje na equipe a gente tem Daiane, né, que faz a nossa assessoria de comunicação. Tem Diego, que fica como design. Raini Alcides, que faz a fotografia. E eu e Sandro, que apresenta o sarau, né? Mas todos nós somos produtores. E é salve para essa galera aqui, potente, que continua sonhando junto, né? Esse projeto. O sarau tem a perspectiva de dar voz e vez à juventude, uma vez que a gente sabe que a gente vive num estado que mais silencia do que potencializa a oportunidade para a juventude, né? E aí eu estou falando de políticas públicas para todos nós, para nós, juventude negra. Então, o Sarau da Onça serve como esse aporte, como um movimento para dar visibilidade, voz e vez aos artistas da comunidade, às pessoas que querem falar, né, e que tem nesse evento o poder de voz, né? Então, a felicidade é saber que, antes de a gente entrar com a poesia, antes de a gente entrar no movimento para ser apresentador, para ser poeta, para ser escritor, a gente entra com afeto, né? Eu acho que a marca do Sarau da Onça tem sido essa, né? Tem sido o afeto. Uma vez que as pessoas vão, se sentem abraçadas, uma vez que as pessoas vão e se reconhecem, se veem e se reconhecem, não somente na literatura, mas nos seus iguais, nos seus pares que ali estão, para mim isso é gratificante, né? A pessoa vai uma vez e aí tem a possibilidade de voltar, de trazer outras pessoas também. Isso é muito rico, muito bacana. Você estava falando... Não, eu lembrei quando estava falando da questão também que a Valdec comentou, da união e da coletividade entre esses saraus, né? E aí me veio à cabeça uma história lá de São Paulo, que era o sarau, acho que era do Dinho, eu não lembro bem agora, que acontece também na periferia de São Paulo, e aí eles determinaram que não tinha alvará para acontecer, né? Essa história, acho que até... Eu vi na internet quando eu estava pesquisando saraus. Que não tinha alvará, mas que alvará? Como assim, né? Queriam tirar o pessoal daquele espaço. E aí foi feita uma vaquinha virtual, todo mundo se uniu para conseguir dinheiro para que ele conseguisse pagar o tal do alvará e voltar para o espaço dele. Mas enquanto ele não estava no espaço dele, ficou itinerante. Um dia ele fazia o sarau dele no espaço da Cooperifa, outro dia ele fazia... Porque são muitos saraus também ali acontecendo na periferia. E quando começou a falar, né, dessa questão da Sussuarana ser um bairro visto como só violento, como assim, com esse estereótipo, eu lembrei do trabalho também de doutorado que eu fiz lá em Porto Alegre, que foi num bairro chamado Restinga. E para tu ter uma ideia, Vanilson, quando eu ia para lá, minha mãe dizia assim, tu vai para Restinga, pelo amor de Deus, tu vai ser assaltada. E lá foram um grupo de moradores que procuraram a universidade porque queriam justamente que fosse feito um trabalho sério e que mostrasse que eles não eram só aquilo. Mas assim, teve, e eles estavam com toda a razão no início, muita resistência em relação a gente, porque assim, eu não sei se isso acontece em Sussuarana, mas as pessoas chegavam, aí te entrevistam. Vanilson, eu quero te entrevistar e tal. E eu vou publicar em tal lugar. Só que publica e nunca mais fala contigo, e não tem retorno. Então, assim, eu lembro que quando eu entrevistei o Sandro, eu falei, olha, eu vou te entrevistar para uma revista, a revista Boitatá. Saiu a reportagem, Sandro, toma, enviei para ele, entendeu? Eu publiquei um livro da minha tese, eu fui para o bairro e dei de presente para 2 moradores, que era o que eu pesquisei, o que foi o sujeito da minha pesquisa e o outro. Então, acho que esse retorno também, muitas vezes, não há, né? Exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, porque, por exemplo, né, o Sarau da Onça deu uma repercussão que nem a gente esperava. Né? Essa que é a verdade, né? A gente não só conseguiu atingir o objetivo, que era dar visibilidade aos grupos culturais do bairro,
mas também conseguiu potencializar oportunidade para outros artistas, né? Da cidade e até do Recôncavo, a nível das nossas antologias, né? Hoje são 3 antologias, a gente está indo para a quarta, né? Pro quarto foi o que eu concurso, falei, né? Eu tenho antologia, mas está emprestada para aluno, porque eu gosto de usar e gosto de emprestar, então... Sim. Então, com essa repercussão, né, diversas pessoas, diversos profissionais começaram a procurar a gente, né, a coordenação do Sarau, tanto eu quanto o Sandro, para fazer esse tipo de entrevista, até para conclusão de mestrado, conclusão de doutorado, enfim, uma infinidade de coisas. No início, a gente até concedeu várias entrevistas, concedeu muito material. Agora, o que a gente tem pautado nesses últimos anos, sobretudo, é o seguinte... qual é a devolução que você vai dar, né, para quem vem procurar esse aporte, né, esse conteúdo do Sarau da Onça? Qual é a contribuição que vocês vão dar de retorno para a comunidade? Porque não interessa para mim, para Sandro, para quem produz o Sarau da Onça, não. Interessa para a comunidade, porque se a gente faz um evento para várias outras pessoas que frequentam, o justo é que haja algum retorno, né? Se você, por exemplo, vem concluir algum trabalho relativo à psicologia, pronto. Então, qual trabalho você pode possibilitar para as pessoas do bairro em relação, né, à sua formação, ao que você está se propondo? Então, é um ponto crucial que a gente está pautando hoje, né, para poder, esse material, para poder conceder as autorizações. E outra coisa o que é que você conhece do Sarau? Quantas vezes você frequentou? Quantas vezes você se permitiu vir ao Sarau para ver de perto? Porque falar de uma ótica da qual você não vive é fácil. É simples. Mas eu quero ver a proposta a partir de dentro, né? Quantas vezes você frequentou? De que forma você contribuiu? Né? De que forma você se permitiu? Então, nesse bairro mesmo, a gente ia uma vez por semana. Uma vez por semana a gente estava lá. E aí, o que a gente fazia? Era um trabalho coletivo. Chegava lá, os moradores já diziam, olha, vocês vão produzir um vídeo? Hoje a gente quer que seja vista a educação. Né? Então vamos trabalhar com educação. Mas eu já comentei numa outra live, Evanilson, que aí a gente se propôs fazer uma oficina com eles, nas escolas. Aí era assim, por exemplo, eu que trabalhava com tecnologia, eu ia dar a oficina junto com o Maragato, que foi o sujeito que eu pesquisei, que tinha todo o conhecimento de informática e tal. Qual foi a nossa surpresa? Nem tanta surpresa, porque a gente sabe que é assim, né? Quando nós chegamos num sábado de manhã na escola e tinha a pessoa que nos chamou, a faxineira e mais uma pessoa para assistir. Porque os próprios professores disseram, eu não vou gastar um sábado meu para ir lá e escutar os moradores, entendeu? Tinha que ter a universidade na frente. Quer dizer, é esse poder que às vezes a própria comunidade dá para aquele que não é da comunidade. A própria comunidade, muitas vezes, só valoriza, como dizia o Beleza, que faleceu, o que tem o diploma, né? Mas muitas vezes, como o Valdec mesmo disse, a gente tem tanto poeta que não tem diploma, então, né? Mas que tem tanto a acrescentar, tem tanto a propor, né? A gente não tem o diploma universitário, não tem o diploma acadêmico, mas tem o diploma... Mas tem muito mais conhecimento, mas tem muito mais conhecimento naquilo que tu está falando que eu, por exemplo. Eu tenho que ir para o Sarau da Onça sempre para aprender. Por mais que eu tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, não importa, eu estou aprendendo com vocês. Sim, sim. Eu queria quebrar um protocolo aqui só um pouquinho. Salve, Andresa. Saudade de você. Andresa, eu digo que ela foi minha colega de trabalho, né? Foi, enfim, se ela analisar, depois eu conto por quê. Mas saudade de você, tudo de bom, saúde, paz e prosperidade para você sempre. Salve salve Rosana, salve Daiane, salve todo mundo que está aí presente aí. Salve todo mundo que está nos acompanhando. É isso, Maurinho. Tu sabe que, rapidinho, no dia que a gente foi, o meu marido declamou no Sarau da Onça. Ele é poeta também, adorou, assim, sabe? Infelizmente, eu tive a oportunidade de ir só uma vez. E depois mudei para Valença, mas ainda quero voltar no Sarau. Perfeito, perfeito. Seja bem-vinda quando você puder comparecer, não só você, mas Ricardo também. É importante, né? A gente acaba contribuindo uns com os outros e é isso. Né? Você vem para o Sarau, a gente vai para Valença, pode possibilitar uma criativa, né? Eu acho que o que enriquece esse movimento de arte, sobretudo da literatura, é isso. O apoio que a gente dá uns aos outros, né? Claro, é muito importante que haja um recurso, é muito importante que, se há possibilidade de um transporte, se há possibilidade de hospedagem, né? A gente tem que pautar, porque nós somos profissionais.
né? Não, é isso que eu falei já na live, que eu tava até com Jaquinha, que eu tenho muita vontade de tipo, chamar todos vocês para ir no IF Baiano lá em Santo Inês. Mas a gente sabe a realidade que a gente está passando, né? De governo, enfim, que não incentiva a cultura, enfim, nem vamos entrar nessa seara, senão a gente se estressa e se irrita. Mas assim, se eu puder fazer quando as aulas voltarem, fazer alguma coisa, e sabendo que assim, os meus colegas lá todos, Evanilson, apoiam muito isso e gostariam muito de pagar um cachê. Mas se não pode, a gente diz, olha, eu vou pagar. E deixa eu agora quebrar o protocolo, que entrou um grande poeta aqui, Jairo Pinto. Né? Opa, salve Jairo. Tamo junto, Jairo. E aí, se eu puder, pelo menos conseguir passagem, hospedagem, alimentação, a gente pode até pensar em ir numa oficina coletiva num sábado. Tu, claro. Jaquinha, Valdec, vamos conversar depois sobre isso. Né? Jairo, eu conheci na casa de uma professora da UNEB, maravilhosa, minha amiga, minha comadre Nazaré Lima. Nazaré do Ceafro, que morava em Amaralina, e conheci Jairo, Milsou, uma galera na casa de Nazaré. Deixar esse registro. Sim. Mas já estão pedindo para tu declamar poesia aí. Termina o papo e... Tá certo. Eu vou para poesia e a gente volta, tá bom? Pronto. Então, essa poesia chama Pés no Chão. É um dos textos que eu mais gosto. Que tem muita importância. Não que os outros não tenham, mas esse... enfim, tem uns pontos que falam da minha vida e tudo mais. Enfim, vamos lá. Pés no chão. Pés no chão, olhos atentos, corpo sujo de barro. Cresceu em meio ao crime e à negação de direitos básicos. Viu tanta coisa ruim que uma criança normal não teria que ver. E as mãos cheias de cabo são dos ferros que catou para sobreviver. Juntava umas moedas, então brincadeira e outra se alimentava. E guardava as cédulas, pois elas garantiam o alimento de casa. Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego. E por sentir suas mãos atadas, quase entrou em desespero. Para ele não importava o Nike, nem o Nintendo do ano. Bastava ver sua família bem e não entregue aos prantos. Mas quando o crime quis te abraçar, ele sabia pelo que estaria lutando. É nessas horas que a gente entende o fica a rir por morrer tentando. E quantas vezes viu lágrima no rosto de sua mãe e o nó em sua garganta lhe travar? Quantas vezes ouviu dela, Deus lhe acompanhe, e questionou sua existência nesse lugar? Sua fé cada vez mais abalada. Viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar. E por onde ele passava, o barulho dos tiros insistia em lhe atormentar. Tempos difíceis, onde a política pública ainda não chegou, a não ser pelo braço armado do Estado, e os corpos que não ficaram estirados foi porque a arte e a poesia salvou. E quantas vezes atrás de um sorriso precisou se esconder? Seus problemas psicológicos e seus medos não podia transparecer, mas buscou forças para resistir e superar a dor. Mutou para expressar num papel os versos que ainda dói no seu interior. Foram poucos, mas importantes os que na caminhada lhe fortaleceu. Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu. Contrariou as apostas e não se rendeu, pois compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu. Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu, mais forte do que nunca, esse menino sou eu. Quem não se emociona com isso não é gente, viu? Porque eu já estou aqui emocionada. Obrigado, Mauri. Amanda está dizendo, Amanda Kese, que está toda arrepiada. Não, a gente se emociona porque é a vida, né? A gente é humano e... Poxa, eu não tenho muito o que falar, sabe? A Valdec entrou aqui. Salve todas, todos. Valdec Almeida de Jesus no perfil do Fala Escritor. Então Salve, Valdec. Salve, Amanda Kese. Salve todos vocês, todas e todos. E essa poesia que vocês fazem, que vocês constroem, é muito interessante, porque se Valdec ele traz uma poesia que fala o que tem que falar, mas de uma forma mais leve, vocês não se importam e não tem que se importar em ser leve. Vocês cravam na ferida, né? E acho que tem que ser assim mesmo. Tem que, entre aspas, chocar, né? Muita gente diz que choca, mas eu acho que tem que ser para isso. Tem que ser para dar um choque de realidade. Justo. A ideia é essa. A ideia é tirar da zona de conforto, a ideia é chamar para o debate, como a gente traz nos textos do Sarau, do Ágape, né? A ideia é que a gente possa chegar de forma direta, de forma simples na vida das pessoas, né? E causar transformação.
o que eu tenho ouvido muito nos lugares que eu vou, seja na privação de liberdade, seja nas escolas públicas, nas universidades, outras instituições, é que as pessoas contam muito assim: Evanilson, a sua história também reflete a minha. Parte do que você me disse nos seus textos também tem a ver comigo. Então, para mim, isso é gratificante, né? Para mim, então, a mensagem está chegando, né? Então, ali a gente pode começar a fazer a transformação, né? Então, a poesia tem que ser direta. Quando a mãe me diz assim: Evanilson, muito obrigado por ajudar a educar meu filho. E isso eu trago no poema meu, né? Isso é importante, né? A gente tem um sentimento de dever cumprido, né? De fato, a gente está conseguindo acessar e possibilitar que as pessoas façam reflexões, despertem seu senso crítico em relação às cenas e situações do cotidiano, né? Enfim, tomem essa luta para si também. Né? Se estão em privação de liberdade, pelo menos transformem essa privação, ao invés de ir para o lado da violência, porque a gente sabe que o sistema corrompe, né? Corrompe mesmo. Não é para esses espaços, muito antes de serem para transformar para o bem, é para levar cada vez mais para o mal. E aí tu chega com a poesia e mostra: pô, cara, tu pode, né? Ser mais do que isso, e tu pode colocar toda essa tua angústia na arte, né? É o que a gente falou com o Valdec. A poesia salva, né? Tem salvado a gente na quarentena e salva em tantos momentos, né? Exatamente. A poesia não somente salva, mas liberta também, né? Quantas vezes a gente está aqui, privado aqui, né? E um texto faz com que a gente saia dessa tristeza, desse encarceramento, né? Então, a poesia tem esse poder. Salvou minha vida num momento crucial, né, da minha caminhada, e a minha felicidade é saber que hoje outras pessoas podem ser acessadas por essa arte, né? Por essa literatura, né? Para mim é bacana quando a gente tem um resultado extremamente positivo nesses anos de sarau, de pessoas que se inspiraram não somente nos meus textos, mas no de Sandro, no das pessoas, das meninas que frequentam e frequentavam o sarau, e começaram a ser protagonistas, né? Eu acho que o bacana é esse, não somente ficar como espectador, mas também se propor a ingressar nessa arte, né? Nessa literatura, e ser protagonista da sua própria história. Porque a pessoa às vezes chega ali como quem não quer nada, só para assistir. Ah, não, mas isso não é para mim e tal. E aí acaba se encontrando também, como dizer: pô, eu posso, eu sou também escritor da minha história, da minha, né? Isso. E aí no próximo sarau já traz o seu texto, ou chega na própria escola e já faz o seu texto, né? E incentiva e possibilita que outras pessoas possam fazer. Então isso é muito bacana, né? Rapidinho, Evanilson, aqui, ó, o poeta e escritor crônico Anderson Chon pediu lá em cima para Evanilson falar sobre os alunos dele aprovados no concurso para estudantes escritores. Pronto. Salve, Anderson. Você também é inspiração e referência, viu? Para todos nós, para mim e para todos nós também. Eu tive a oportunidade de, nessa minha volta à Fundação da Criança e do Adolescente, né? Como eu estou trabalhando com o público masculino, eu escrevi 34 adolescentes privados de liberdade no concurso Escritores Escolares, né? Que é organizado pela Fundação Pedro Calmon. E aí esse concurso, né? Houve a cerimônia de premiação no Teatro Castro Alves, no mês de novembro do ano passado, né? Então, foi muito bacana porque a gente conseguiu, dos 34 que eu escrevi, eu consegui aprovar 2 adolescentes, né? Um foi em segundo colocado e o outro foi terceiro colocado na mesma categoria, né? Então, isso é bacana porque a ideia que eles têm e que a sociedade coloca é que são somente corpos privados de liberdade, né? São corpos privados de liberdade. E eu não entendo dessa forma, né? Os adolescentes que lá estão, ou as adolescentes, elas têm história, né? Tem né? Tem sonhos, tem metas, tem expectativas, tem foco para conseguir alcançar os seus sonhos. Então, não é a privação de liberdade ali que vai durar de 6 meses a 3 anos de reclusão que vai ceifar a vida dessa adolescente ou desse adolescente, né? Então, o papel, a caneta e a poesia servem como esse aporte, né? Como esse despertar para, né? Esse despertar para a consciência crítica. E aí, quando eles receberam essa premiação em novembro, foi muito bacana, porque eles toda hora eles me perguntavam, né? Aliás, quando eles começaram a escrever, eles me perguntaram, eles me chamam de poeta. Poeta, será que eu tenho alguma condição, né, de competir à altura com quem está no mundão, né, com quem está fora? Eles dizem que está no mundão. Eu disse: vocês não têm condições de competir à altura, como tem condição de disputar os primeiros lugares,
né? A poesia de vocês é tão potente quanto de qualquer autor ou autora, escritor, escritora de fora, né? Que está numa liberdade. Então, quando eles ganharam esse concurso, não foi somente o prêmio, né? Foi um lavar da alma mesmo, de poder sair, de poder conversar com outras pessoas, de ter sua poesia exposta no card, no papel bonito, né? De participar de uma antologia, né? Que foi os Escritores Escolares, porque os poemas das 5 edições anteriores foram para um livro, né? Então, ali está eternizado o livro, né? O poema desse adolescente. Então, foi muito bacana por conta disso. Foi muito bacana. Eu falei anteriormente que eu trabalhei alguns anos na unidade feminina, e esse aqui foi o livro. Força Feminina, Poesia que Liberta, né? Aqui tem 55 poesias de 19 autoras. E o bacana desse livro, que foi organizado por mim, mediante a tudo que foi proposto dentro das oficinas, e a gente fez a triagem de 56 poesias, mas aqui teve a ajuda e a parceria extremamente importante, extremamente significativa de Waldeck, né? Waldeck, como ele, né? Ele foi sensibilizado. Waldeck é um entusiasta, né? É um entusiasta, resistência, incansável. Aqui o meu carinho por Waldeck, o meu apoio incondicional, porque é um cara que é inspirador, né? Ele aposta no sonho, ele vai junto, vamos pensar, né? De que forma a gente pode construir, se a gente não tem dinheiro, vamos ver como é que a gente consegue, né? Ele senta com você para poder a gente pensar as alternativas. E aí veio esse livro, né? O Força Feminina, né? Pela Galinha Pulando, e enfim, e foi muito bacana porque a gente passou, na verdade esse livro estava pronto há 1 ano, né? Então foi 1 ano para a gente conseguir organizar o lançamento desse livro, né? E aí foi bacana porque não somente as 19 autoras, mas as adolescentes que ali estavam privadas de liberdade, que foram 34 na época, todas elas foram para o Teatro Castro Alves lançar o livro, né? E aí elas foram legal. Isso é muito exatamente. Legal. Elas foram as protagonistas como mestre de cerimônia, elas mesmas que deram os autógrafos, conversaram com o público que estava ali presente. Então foi um momento muito rico, muito emocionante. E nessa minha história, nesses anos que eu escrevo, o trabalho, é como se fosse o divisor de águas na minha escrita, né? Eu sempre digo que é muito isso. O Sarau da Onça tem grande importância para mim dentro do meu processo de escrita, do meu processo de formação, mas a minha literatura ela se divide em 2 momentos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Com a entrada do Giovanni Sobrevivente aqui, que Waldeck falou tanto dele, né? E Neide Macari. Giovanni é uma inspiração e uma referência para todos nós também. Aqui o meu respeito por Giovanni. Tamo junto. Isso aí que tu estava falando do lançamento do livro das meninas, me lembrou também lá na Restinga, nesse bairro periférico de Porto Alegre, que nós tivemos um dinheiro de um edital da própria universidade e publicamos um livro, assim, frente e verso, com dois poetas, né? Jandira e Alex. E aí, o lançamento desse livro foi na Feira do Livro de Porto Alegre. Evanilson, Jandira foi pro cabeleireiro, porque para ela aquele momento era, imagina, ela estudou até a 6ª série do ensino primário, como se dizia na época dela, né? E ouvia ópera em casa, então fala, esse pessoal que não estuda também não tem cultura. Não é assim. Ela ouvia ópera e ela escrevia poesias, e Alex estudou só até o 2º ano do ensino médio e lia enciclopédias e lia dicionários em latim, em francês, tudo de forma autônoma. Quando eles foram lançar esse livro na Feira do Livro, a alegria deles, assim, ó, tava do lado o Luiz Fernando Guimarães, Luiz Fernando Veríssimo, e aqui tava a Jandira. Então, poxa, eu tô do lado, e eles tinham que estar onde eles estavam. Entende? O lugar dessas pessoas também é ali. Justo, isso é importante. Eu não vou nem muito longe, né? Pra gente que somos poetas contemporâneos, né? Poetas da literatura marginal e periférica, em alguns espaços que a gente está atuando hoje, que a gente ganhou uma abertura, né? Eu sempre digo que a literatura tem que chegar a todos os espaços, inclusive os espaços de poder. E alguns setores dessa literatura e alguns espaços que a gente chega que é como se causasse uma estranheza para outras pessoas, né? Como se esse lugar também de poder, esse espaço de grande visibilidade não fosse para a gente. Né? E a gente tem quebrado muito isso, quebrado esse estereótipo, né? Quando a gente tem uma participação ativa de grande parte dos poetas nas maiores festas literárias do país,
Isso é E Sandro importante. disse que vocês já chegaram a ir para a Suíça, né? Alguma coisa assim, que foram convidados Isso. para ir para fora do país. Então, Isso. né? A gente não conseguiu ir, né, diretamente, Sim, mas a gente chegou no maior salão do livro do mundo, né, que é o de Genebra, na Suíça. Então, isso foi sim. bacana. Né? A partir da Galinha Pulando, nossos livros, nossos poemas chegaram lá e foram declamados e foi muito bacana. Né? Então, Uhum. assim, sempre digo que a poesia tem a missão de atravessar fronteiras, né? Ela Sim. precisa chegar. Hoje a gente tem poesia na Itália, em 5 países do continente africano, em um monte de lugar. Esse livro Diferencial da Favela chegou. Né? Então, não são poesias nossas, da direção do Sarau, da coordenação do Sarau. Né? São de diversos poetas e poetas que participam, né, que entraram nesse livro. E aí, só um parêntese também, da importância desse tipo de antologia. Né? Sim. Não só nossa, a onça, mas... Essa aí é a última, né? Eu não tenho esse eu preciso comprar. Pronto. Esse eu preciso comprar, eu não tenho. Eu tenho Isso. o primeiro parece que já está esgotado, né? Eu acho que eu tenho, Já... eu comprei, eu até comentei na outra live com o Valdec, que naquela Flipelô, do ano Sim. passado, acho que foi o ano retrasado, que vocês fizeram um sarau lá na Casa de Angola, não foi na Casa de Angola, foi ali no Pelourinho, no espaço, e eu fui, e aí eu comprei vários livros, eu e Ricardo fomos, inclusive estava Sandro, Bruna, né? Tem uma pergunta aqui de Valdec. Como foi sua experiência na organização de slams e a participação no Slam BR em São Paulo? Fale dessa experiência do Novo Horizonte para a maior cidade do Brasil e também na Bienal de São Paulo. Pronto, salve Valdec. Então, a gente começou a fazer o circuito de slams, na verdade. O primeiro slam que a gente fez aqui foi o slam da onça, né? E o professor Nelson Maca também fez slam Onan. Então, na época de 2016, na perspectiva de 2015 para 2016... Eu me lembro disso, eu não cheguei aí, mas eu já morava na Bahia e me lembro de saber. Então, a gente começou a disputar essas batalhas de poesia, né? Tanto eu quanto Fabiana Lima, que como o Valdec citou, que está com o nome agora de Nega Faia, Geilson Reis, o poeta com pé de preto, que é Hilton Júnior, Indemar Nascimento, diversos poetas e poetas começaram a disputar essas batalhas de poesia. Então, na época, em 2015 para 2016, eu ganhei o Slam, a edição dos campeões do Slam Onan do professor Nelson Maca, e Fabiana Lima ganhou o Slam da Onça. Né? Então, a gente foi disputar o Campeonato Nacional de Poesia Falada, que é organizada pelo Núcleo Bartolomeu e pelo Itaú Cultural lá em São Paulo. Né? Então, a gente foi disputar. Eu fui até a semifinal na ocasião, mas Fabiana Lima foi vice-campeã nacional, né? Vice-campeã brasileira de poesia. Então, isso aí deu um start para a Bahia, né? Até então, a gente nunca tinha ido, o Nordeste nunca tinha participado de uma edição nacional de poesia, né? De uma batalha de poesia. Então, quando a gente volta em 2016, volta com todo o gás para incentivar a cena local, né? Despertar nas pessoas o interesse por realizar edições, até para que a gente pudesse mandar mais poetas para São Paulo para disputar a batalha de poesia, né? E é só um parêntese, eu não entendo a batalha de poesia somente no sentido da competição, né? Não é se degladiar. Entendo como um estímulo ainda mais para a literatura, né? Para a leitura. Isso é importante. Né? O poeta que vai para uma batalha de poesia, ele acaba voltando mexido, né? Então ele vai querer escrever, ele vai querer potencializar sua performance para fazer uma apresentação bacana. Isso é importante, né? Então, a gente ganhou, chegamos a fazer uns 8 saraus, se eu não me engano, na cidade. Hoje se perdeu muito também, diminuiu muito a quantidade. Por quê? Porque não há um incentivo direto, né, para que a gente possa fazer a manutenção desses eventos, né? Assim como a gente, por exemplo, não tem uma política de sustentabilidade dos saraus, por exemplo. Né? O sarau precisa de um equipamento de som, às vezes precisa, se não tem um espaço acústico, precisa de um equipamento de som, copo descartável, enfim, né? Coisas que são da utilidade ali do ambiente no momento do sarau. Então, às vezes é muito difícil manter, né, funcionando edições regulares de uma batalha de poesia, edições regulares de um sarau, né? Por isso é importante que a gente potencialize e pense em políticas públicas para essas áreas, né? Para fortalecer os saraus. Né? Ainda que seja a nível dos editais, que a gente tem conseguido dar um acesso maior nesses últimos anos,
né? Esses livros de vocês são publicados. Antes de te perguntar como são publicados, eu vou fazer 2 perguntas em relação aos livros. Ricardo, meu marido, quer saber como é que a gente faz para poder comprar os livros de vocês. E eu quero saber como é que é essa publicação, porque a gente sabe que é muito difícil, né, a questão da publicação no Brasil. E ainda tem uma outra pergunta, vou fazer aqui um pacotinho de 3, que é de Jairo, né? O celular dele descarregou, né, mas aqui Iramaia está perguntando que ele está pedindo para saber a relação das escolas de Sussuarana com o Sarau. E antes de tu responder, eu só vou registrar aqui a entrada de Lucas Santana, que é da Sussuarana, que mora aqui em Valença, tá? E que deu um salve aqui para mim e para ti. Salve, Lucas, então, estamos juntos. Então, a relação as publicações, né? Como é que é para vocês publicarem? E onde é que a gente pode comprar? Mas pode responder, se quiser, a primeira pergunta de Jairo, né? A relação das escolas de Sussuarana com o Sarau da Onça. Pronto. É a melhor possível, né? A gente tem uma abertura e um respaldo muito grande nas nossas escolas aqui da Redondeza, né? Não só em datas comemorativas, a escola está convidando o Sarau para dar uma oficina criativa de poesia, mas o ano inteiro a gente tem uma parceria, até a nível de a gente participar de palestras que rola lá dentro das escolas, tá bom. Bate-papos, rodas de conversa diversas. Então, a gente tem uma relação muito boa. Por várias vezes, por exemplo, as escolas pediram sarau itinerante na escola, né? A gente tem feito uma perspectiva diferenciada, que é de fomentar que dentro das escolas também hajam saraus, né? Que os próprios alunos e os próprios estudantes possam fazer os seus saraus dentro da escola, né? Até para fortalecer, de repente, um intervalo diferenciado com poesia, né? Um intervalo cultural, né? Como tem várias outras propostas aí. Então, a gente tem uma abertura muito bacana com as escolas daqui de Sussuarana, não só daqui, mas de vários outros bairros da cidade de Salvador, né? E até fora também. Quanto ao livro, né? Para comprar o livro, pode ser pelo meu perfil, a gente pode marcar um lugar e eu entrego, em correio, a gente vai pensando nas alternativas, mas é simples acessar os livros, né, que a gente tem. Pode ser pelo Sarau da Onça também, pela página do Sarau da Onça. A gente sempre vai costurando para poder conseguir entregar para vocês os livros. Então, os editais foram fundamentais para a realização desse nosso trabalho, né, concreto, que são os livros. Por quê? A gente não tem financiamento, né? O Sarau da Onça não é financiado nem por uma empresa particular, privada, nem por nenhuma instituição pública. Então, a gente que é do meio cultural precisa pensar as alternativas, né? Da mesma forma que eu falo que o Sarau da Onça não é da organização do Sarau da Onça, mas é de cada parceiro e parceira que contribui. E Valdec deu vários exemplos aqui, né? Um transporte compartilhado. Valdec, até desculpa fazer um parênteses, Valdec avisou que teve que sair, mas agradeceu, disse que adorou e que estamos juntos nas próximas. Sempre. E, então, os editais, né, os de Fomento à Cultura, foram muito importantes para a gente, né? O primeiro que a gente ganhou foi o Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura. A gente escreveu o primeiro, mas tomamos pau, e a gente foi ver o que errou, e aí pronto, conseguimos acessar o valor referente à confecção do livro. E aí, o primeiro livro que a gente fez foi o seguinte: a gente tinha 2 alternativas, né? Podia fazer um livro somente com a direção do Sarau, que para a gente não era, né, o foco. Então a gente falou, não, vamos abrir um concurso para poder, daí que começa o concurso, né, de arte e cultura do Festival de Arte e Cultura do Sarau da Onça, né? Dessa iniciativa de pensar, de oportunizar para que outros autores, inclusive os poetas que estão começando a escrever, né, por agora, Valdec está dizendo que saiu não, que está ali. Eu devo ter entendido errado, então ele está aqui. Então, seja bem-vindo, Valdec, de novo. Então, esse edital foi muito bacana por conta disso. A gente conseguiu dinheiro o recurso para poder confeccionar o livro e possibilitou que outras pessoas acessassem essa antologia também, né? Então, cada antologia nossa recebe de 50 a 60 autores, 70 autores, depende de cada antologia, né? Então, os editais foram de suma importância, foram fundamentais. A gente não sabia escrever projeto, a gente foi pensar um amigo que sabia, alguém que já tinha tido uma experiência, então a gente foi buscar estudar como é que fazia isso, como é que escrevia, né? No ano passado, eu tive a oportunidade de disputar um edital de um valor simbólico, mas foi numa perspectiva de sustentabilidade do Ministério Público, né? Então, a minha proposta foi oportunizar a oficina de escrita criativa para estudantes e professores de escola pública.
E aí eu pautei a escola no Cabula, que é o antigo polivalente do Cabula, e uma escola aqui na Suarana, de Pacheco. E foi muito bacana, porque foi uma experiência grandiosa, né? Os meninos escrevendo e fazendo sarau posteriormente, os professores também contribuindo. Então, foi um momento de formação recíproco, né? Foi muito bacana por conta disso. A gente tem feito esse tipo de alternativa, né? Quando não vai buscar uma parceria, vai acessar os editais para poder dar oportunidade para os nossos. Giovanni Sobrevivente fez aqui uma pergunta, né? Como a poesia pode chegar antes da bala do Estado genocida? Você... Tome fôlego, Vanessa. Giovanni é um cara que eu tenho uma enorme admiração, um enorme respeito. E essa frase a gente tem utilizado, né, dele, não só essa frase dele, tantos outros textos que a gente utiliza por aí afora, pelo Brasil, né, e interior da Bahia. Como é que a poesia pode chegar, né? Acho que quando essa literatura marginal e periférica, ela já chega antes da bala, quando a gente adentra um espaço escolar, por exemplo, né, numa turma de 40 alunos, e a gente pergunta quem gosta de poesia aqui, né? Sérgio Vaz muito diz isso, né? E aí é difícil ver alguém, uma mãe, dizer que gosta de poesia, né? Mas quando a gente começa a trazer o hip hop, trazer poesias que refletem a realidade dos que estão ali, que contemplam os que estão ali, então a gente já chegou antes da bala, né? Quando a gente consegue fazer um sarau dentro de uma escola, quando a gente consegue voltar diversas outras vezes e potencializar os escritores que estão ali, então a gente chegou antes da bala, né? Quando a gente volta às periferias, no sábado à noite, por exemplo, onde tem paredão, onde tem um monte de coisa acontecendo, né? E as pessoas preferem estar ouvindo poesia a estar no paredão, a estar na pista. Quando vocês estão na Fitelô, né? Que tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e vocês lotam um espaço, né? Como foi quando a gente foi assistir, a poesia chegou antes da bala, né? Sim, quando a gente adentra as instituições de privação de liberdade, né? E fomenta ali nos autores que ali estão, que sim, eles podem ser escritores e podem ser outras profissionais que eles quiserem, então a gente chegou também antes da bala, né? A gente adentra os presídios, por exemplo, o presídio Salvador, né, Lemos de Brito, com poesia, porque lá tem uma equipe da UNEB de professoras que faz um trabalho muito bacana lá dentro também, na privação de liberdade, chegando antes da bala, né? Quando a gente adentra os ônibus da cidade com poesia, né? Nesse momento, inclusive, a gente né? Ou ferryboat, alguém falou lá na conversa com o Valdec antes sobre isso, e aí eu que moro em Valença, várias vezes, muitas vezes eu pego o ferry e aí entra aquele pessoal, tem até um que é do canal Me Chama, que entra para fazer poesia, e é muito, muito legal isso, né? É a resistência e é mostrar, ó, a poesia está em todo lugar e pode estar em todo lugar. Pode estar em todo lugar, deve estar, né? Então, esse movimento que a gente tem feito, não somente o sarau, mas todos os outros saraus da cidade, né? Todos os outros autores e artistas que já estão, né, circulando na nossa metrópole, a gente está chegando antes da bala, né? É bacana quando a gente entra no ônibus da cidade, por exemplo, e aí as pessoas causam estranheza nas pessoas, né? Porque as pessoas não estão acostumadas. Agora estão um pouco mais, porque existe um monte de poeta fazendo o trabalho devido. Mas quando uma pessoa sai do conforto, né, e aí parabeniza um poeta, né, aplaude o poeta, né, pelo texto que foi recitado, né, e também se vê, né, se mobiliza, tem um afeto por aquele texto, então a gente chegou antes da bala também, né. E Valdec, também, mas Giovanni, a gente tem um texto dele que a gente usa muito, que é a Revolta de Tia Anastácia, né, que quebra o estereótipo, né, quando a gente diz recita aí esse. Pronto. Tá certo. E aí vocês recitem... Se o tempo acabar, a gente volta um pouquinho para mais algumas poesias e encerrar, viu? Meu marido está dizendo que são 18h11, mas voltaremos. Vá. Ok. Da autoria de Giovanni Sobrevivente, salve Giovanni mais uma vez, A Revolta de Tia Anastácia, né? Então aí vocês que estão em casa aí podem repetir comigo, por gentileza. Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. E hoje eu estive com a tia Anastácia. E ela me disse que anda muito revoltada. Sabe por quê? A galera do sítio do Pica-Pau Amarelo anda tirando ela como otária. Ela é quem faz os bolinhos e a dona Benta que leva a medalha. Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. Farinha de trigo tem que ser... Tia Anastácia.
farinha de trigo tem que ser tia Anastácia, farinha de trigo tem que ser tia Anastácia e não Dona Benta, Giovanni sobrevivente. Palmas. Ele não respondeu aqui, mas eu gostaria muito de chamar ele para uma live que sugeriram aí. Não sei se ele, né? Na próxima semana eu já estou ocupada na terça e no sábado, mas para outra, se ele topasse, seria um prazer, né? Recebê-lo aqui. Aqui tem uma outra colocação. Ó, Valdec, fale sobre sua participação no Colegiado Setorial e Literatura com Sandro em 2012 e 2014 e tua eleição para o Conselho Municipal de Políticas Públicas do município de Salvador. De novo, viu, Evanilson? Se cair, se por acaso mostrar que... Eu não sei, para mim o papo está muito bom, tá? Eu estou gostando muito, então a gente continua, tá? Não quero cortar agora. Se o Facebook, se o Instagram nos derrubar, a gente volta, viu? Valdec é um grande incentivador, né? E aí a gente sempre conversa muito sobre várias outras questões, e ele sempre pautou isso também, né? Que a gente precisa adentrar os espaços de poder, né? Então, eu me lancei a candidato do Conselho Setorial de Artes, de Literatura, venci, né, no ano, e aí foi bacana porque a gente pôde propor diversas pautas que nos afetam diretamente, né? Que falam da gente diretamente, né? Para essa literatura de marginal, essa literatura de periferia, né? Até poder propor para onde vai o recurso, né? Esse ano eu disputei o municipal, fiquei como suplente, mas aí estou também nessa perspectiva, né? Quando voltar às atividades, a gente pode propor, tem uns relatórios que a gente pode escrever e propor, né? Sugerir várias pautas para a nossa política de trabalho, né? Da literatura. Então isso é muito bacana, né? Adentrar o espaço de poder de todas as formas é importante, né? Porque se a gente tem um apoio dentro de um setor desse, a gente contempla outras pessoas também, né? Do nosso ciclo, do coletivo. Então, esse que é o foco, que é o trabalho, e é isso. E aí, tem mais alguma poesia aí? Já que tu já respondeu. Pronto, vamos de poesia. Eu vou fazer uma poesia desse livro das meninas. A poesia chama Julgamento, foi escrita por uma das meninas e infelizmente hoje ela não está mais entre a gente, mas para mim fica o sorriso de felicidade, né, de satisfação de quando ela escreveu esse texto, e ela saiu pela unidade onde ela estava ainda privada de liberdade, dizendo que sim, agora ela era uma escritora, né? Então, ela tinha se permitido escrever e era uma escritora, né? E eu digo muito mais que ela virou poesia. Esteja onde ela estiver, ela é poesia. E diz assim: me julgam pelo que eu fiz e não sabem o que eu já passei. Em um abrigo eu acabei com a minha vida, em uma vida eu tirei. Se antes a liberdade era distante, hoje eu vejo ela quase impossível. Mas vou pagar pelo que eu fiz de cabeça erguida e coração partido. Na casa feminina eu estou, esperando o meu julgamento. E não aceito que ninguém me julgue, porque ninguém sabe do meu sofrimento. Eu errei, eu sei, escolheria a pena de morte. Emicida Leste já citou, confinada, vigiada, entrei pro Big Brother. Mas permaneço forte, sem me desanimar, e nos versos me seguro. Vou apagar meu passado, escrever o meu futuro. Massa. Muito bom. Sabe o que eu queria que tu fizesse aí pra gente? Eu até vi Sandro outro dia recitando. É uma poesia do teu parceiro, Sandro, que eu gosto muito e que quando eu dou as oficinas para os meus alunos, eu levo em sala de aula, que é a Favela Graduada. Eu acho essa massa. Se tu puder fazer, se tu... Pronto, meu Deus, eu não sei ela de cor. Também não lembro em que livro está, mas... então deixa, então deixa. Eu não lembro também, acho que tá, não sei em que livro tá. Mas deixa então, foi só uma... É um textão, esse texto de Sandro. Salve, texto... também, onde aí. Salve, Sandro. É um texto maravilhoso. Assim... Eu queria dividir um outro texto também. Por esse trabalho que eu desenvolvo na privação de liberdade, talvez eu consiga enxergar de uma outra forma. É como se eu me colocasse num outro aspecto para poder descrever aquela realidade, né? Então tem esse texto que eu gostaria de dividir com vocês, que diz assim: cada um traz consigo traços de um passado. Alguns são marcados por perdas que lhes fizeram revoltados. No percurso, violência, ódio, rancor. Raridade é confiar em alguém, ou demonstrar afeto, amor. Muitos não tiveram infância, amadureceram desde cedo.
sem estrutura familiar e traumatizados por inteiro. É difícil manter o equilíbrio e o otimismo nessas condições, ou até mesmo falar em razão, se nem puderam expressar suas emoções. De onde vieram desconhecem políticas públicas. A única mão estendida foi do crime, não um livro de autoajuda. E a sociedade julga cumprindo bem o seu papel. É mais fácil encarcerar do que prevenir para que esse jovem não se torne um réu. As paredes em volta abrigam corpos e histórias que talvez nunca venham à tona. Mas por mais que estejam privados, não deixam de dizer ao mundo quanto ainda sonham. Na mente lembranças e memórias que jamais vão esquecer. A saudade aperta e as lágrimas já não podem conter. Nesse mar de tristeza, às vezes a única saída se encontra numa pequena ilha. Nada traz mais felicidade do que receber depois de um tempo a visita da família. O abraço de um pai, o amor de uma mãe, o sorriso de uma filha. Faz desaparecer naquele instante a frustração e a solidão da medida socioeducativa. Sentenciados, eles compreendem o sentido real de causa e efeito, quando percebem que só depois de privados são garantidos alguns direitos. O acesso à saúde, à cultura, à educação e até mesmo o respeito. E por mais que pareça improvável, privados em muitos casos conhecem o afeto e o apreço. No combate ao racismo e o sistema falido, eu estou munido de arte. Poesia é instrumento de transformação e ato de liberdade. Muito legal. Palmas, palmas, palmas. Valeu, Maurício. É isso aí. Salve Adilson Passos, meu irmão. Adilson Passos também é um escritor maravilhoso aí, autor do livro Abayomi, né, para criançada, muito bacana. Salve, meu irmãozinho, seja bem-vindo. Salve, Nieve, tamo junto. Ó, Valdec de novo aqui. O que significa... Valdec tá querendo, né? O que significa o livro Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana para você? O Sarau da Onça e os parceiros. E quando sai teu livro autoral? Eu ia perguntar isso também. Vamos lá. Eu acredito na revolução a partir da arte e educação. Né? Eu acredito que não vai ter revolução com arma, por exemplo. Né? A arma que a gente tem é o papel e a caneta e transformar a vida das pessoas. É como o Sérgio Vaz fala, né? Aquela arma de 400 páginas, né? Que é o livro. Exatamente. Então, para mim, o livro Poéticas Periféricas é um instrumento de transformação. Né? Os livros compostos pelo Sarau e pelos diversos autores e autoras do estado da Bahia, dessa literatura periférica e dessa literatura marginal, é um instrumento de transformação na vida das pessoas, né? E é um ato de liberdade também. Né? Então, significa muito, muito grandioso para mim. Né? Sarau da Onça também é esse espaço de revolução. As pessoas têm total liberdade para se expressar, total liberdade para atuar e para se sentir parte desse movimento, né? Para mim é gratificante quando as pessoas vão uma vez e retornam com outras pessoas, e traz a mãe, traz o pai, traz um namorado, uma namorada, né? Traz um esposo, traz a esposa. Então, para mim, o filho. Então, se pertencer nesse lugar, né? Nesse ambiente, né? Então, para mim, o objetivo é cumprido quando a gente percebe que as pessoas voltam, ficam, se pertencem, bota lá, por exemplo, no seu status. Silvana, por exemplo, trabalha na empresa Sarau da Onça, né? Ou então faz parte do Sarau. É bacana. Isso é pertencimento. Né? Então, claro. É grandioso, é revolucionário. Quando sai meu livro autoral, ele está pronto. Né? Meu livro está pronto. A minha perspectiva é lançar ainda esse ano. Né? Não sei, devido a essa pandemia que a gente está vivendo e tudo mais, não sei como é que vai se configurar tudo isso que está acontecendo, mas eu espero que passe o quanto antes, né? Porque a gente precisa voltar à normalidade das coisas, ou pelo menos, né, o que a gente pode chamar de normal. Eu lançar ainda esse ano, né? O meu livro chama A Cada Linha um Desabafo. Né? Evanilson Alves, A Cada Linha um Desabafo. Enfim, e aí falta agora, na verdade, só o prefácio, que eu estou, né, pesando ainda para uma pessoa escrever. E eu queria aqui também falar da minha... Eu comecei falei muita coisa, mas eu não falei das minhas referências. O espaço é teu. Pronto, obrigado, Maurício. Deixa eu só registrar aqui a entrada do Adriano Pereira, que é o organizador da ocupação cultural aqui em Valença. Salve, Adriano. Salve, Tatiane. Salve, Iramaia, Amanda, Ana Jara, essa escritora maravilhosa aí também. Salve, galera. Mas continue aí, fale aí. Pronto. De novo, viu? Se aparecer aqui a coisinha do tempo, a gente volta, tá? Eu reabro aqui a sala.
Pô, desculpa, eu perdi o foco. Eu estava falando do quê? Tu estava falando da tua vida. Tu falou que ia falar alguma coisa da tua vida, que começou te falando e não terminou. Das minhas referências, né? Eu Isso. sempre vi em mim esse movimento, né, da escrita, né? Eu sempre escrevi, né? Desde muito novo escrevi. Mas duas pessoas foram cruciadas na minha lapidação, por exemplo, né? Tem duas pessoas que eu tenho como referência, que é Sérgio Baiavista. Você deve conhecer Sérgio Baiavista, que é um cordelista, que é mestre em educação. Uhum. Sérgio Baiavista, para mim, é um cara que me ensinou lá em 2005, né, numa formação que eu tive com ele aqui no meu bairro, no Novo Horizonte, numa escola. Ele me ensinou não como é que conheço ele funciona. pessoalmente, mas eu já ouvi falar. Sim, já li coisas. Pronto, Sérgio me ensinou como é que fazia um cordel, por exemplo, né? A técnica do cordel, né? Esse despertar para o cordel. E um outro cara que hoje está no Rio de Janeiro aí, não sei se ele está na live, mas enfim, onde ele estiver, aqui é a minha grande admiração, que é Edivaldo Neto, né? C12, mais conhecido como C12, que é um cara que cantava rap, que era um rapper, um MC, e aí me ensinou essa outra da poesia, né? Que é o rap. Então eu uni o rap e o cordel e transformei na minha literatura, né? Nesse tipo de que eu faço. Então, são duas pessoas que eu sempre cito por onde eu vou, porque é importante a gente saudar as referências, né? A gente está pontuando. E aí, na caminhada, a gente vai passando por formações, vai tendo acesso a outras pessoas, Vilma Reis, né? O próprio Sérgio Vaz, né? O próprio Giovanni Sobrevivente, que está aí também, que para mim é uma grande referência de escritor e de militante dessa literatura. E outras pessoas também, o próprio Valdec também, que tem eu sempre digo que ele é um difusor da literatura, né? Ele é o cara que propõe, que mobiliza esse meio literário. É um cara que tem uma importância imensa nesse meio da literatura, né? Um cara que está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para poder participar e propor, enfim. É um cara que tem uma grande admiração também. Jairo está dizendo que C12 é muito bom, viu? É isso. Tu tem algum texto aí do teu livro que tu possa declamar pra gente, aí fazer um spoiler, uma coisa assim? Posso sim. Esses dois que eu estava recitando anteriormente vão estar no livro. Vão estar no livro. Bom, sim, tem um texto que eu gosto muito que diz assim: 2005, ano sagrado. Eu me agarrei na escrita, pus minha vida e me transformei no resultado. Sou verso vivo, tiro preciso, cada linha é um desabafo. Na caminhada eu fiz diversos amigos e virei inimigo do Estado, que me questionam por que eu critico tanto. Observe a sua volta e me responda se nossos problemas vocês estão solucionando. Um breve silêncio e ódio na face tenta subverter e distorcer minhas frases, mas não adianta pôr barreiras para me conter. Eu sou poema que não pede licença, simplesmente invade. Soldado nessa guerra e minha arma é a arte. E enquanto na TV a violência é tendência, nós lançamos livros para mudar o foco da audiência, garantindo que podemos pôr em cada página a nossa memória, só que dessa vez a próprio punho, e não apagarão a nossa história. O meu prêmio é pôr a cabeça no travesseiro e sentir que a missão está sendo cumprida, pois a poesia que me salvou também salvou outras vidas. Muito massa. Massa. Deixa eu só dar um recadinho aqui, que amanhã, às 15 horas, no Instagram, @Ocupação Cultural, tem a ocupação virtual. Inclusive, Jaquinha Nogueira vai estar participando, entre outros. Salve, Jaquinha Nogueira! Salve, Jaquinha, maravilhosa. Não, eu tenho aprendido muito com vocês aqui, em todas essas lives, com a Ana Jara, com a Alain, Jaquinha, contigo, com o Valdec. Para mim tem sido um aprendizado muito grande. Mas eu quero escutar, acho que o povo também quer, eu quero escutar mais poesia. Estamos aqui também para fazer poesia. Então, diz assim: mais dias de luta por menos dias de luto. Porque eu aprendi com a poesia que a palavra marginal nem sempre é um insulto. E que nascer onde eu nasci não me faz ser pior. Mas tenho consciência de que os degraus que eu tenho para subir são maiores e mais complicados em busca do melhor. A minha palavra é um sopro para quem não quer ver a nossa vitória. Um balde de tinta preta para quem tenta embranquecer a nossa história. Escrever ar, água e alimento. E não poderia ser poesia se não fosse inundado de sentimento. Entendo o meu tormento e o quanto de dor tem nessa informação, porque aqui não tem nenhum ator, sou um ser humano em ebulição.
não tem terremoto, nem de Vai tsunami. fechar, Mas vai fechar, desculpa. Vai fechar. Tem 15 segundos, a gente volta. Perdão, Pronto. voltamos. Valeu. Valeu.